Olá, gente, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre um assunto bastante essencial, principalmente em redações. Trata-se das anáforas diretas. Então se liga aí que nós vamos mostrar para vocês todos os detalhes. Para que possamos começar a explicar o que significa anáfora direta, nós precisamos apenas de uma definição simples do que é coesão, porque aí você vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Vamos relembrar. Nós podemos definir a coesão textual como um tipo de articulação gramatical entre os elementos do texto. Assim, a coesão textual está relacionada ao encadeamento das ideias dentro de um texto e as referências que fazemos. Então, vamos definir agora o que é anáfora direta? A anáfora direta é definida como a coesão dos textos que mantém o mesmo referente, que também é chamado de antecedente. As anáforas diretas são feitas por repetição ou substituição. Para ajudar, vamos ver um exemplo. O transporte público é essencial para uma cidade, e os principais são ônibus e metrô. Nós vemos nessa frase aí uma relação entre a expressão transporte público com as palavras ônibus e metrô. Esse é um típico exemplo de uma anáfora direta por substituição. Isso quer dizer que, se nós substituíssemos as palavras ônibus e metrô pela expressão transporte público, a frase não perderia o sentido. Vamos a um segundo exemplo. O sistema coletivo é de grande ajuda para a população. Graças ao sistema coletivo, milhões de pessoas se deslocam todos os dias de um lugar a outro. O exemplo que nós vimos agora é um típico caso de repetição, onde usamos a expressão sistema coletivo duas vezes na frase. Agora, vamos explicar a aplicação de anáforas diretas usando pronomes. Você lembra bem o que é um pronome? Vamos relembrar rapidinho. Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou que acompanha o nome qualificando de alguma forma. Como exemplo, nós temos eu, ele, dele, meu, seu, nosso, você, entre muitos outros. Assim, nós temos várias classes de pronomes: os pessoais, os possessivos, os relativos, os demonstrativos, interrogativos, entre outros. Então, muitas vezes a anáfora direta se faz por meio de pronomes. Podemos ver isso neste exemplo. O ônibus é importante para a população. Ele é essencial para que todas as pessoas possam se locomover. Nós vemos nesta frase uma relação entre a palavra ônibus e o pronome pessoal ele. Nós podemos definir a palavra ônibus como sendo o termo antecedente dessa frase. Assim, quando usamos o pronome ele, nós estamos fazendo uma repetição da expressão ônibus, usando assim o pronome de sentido próximo. Agora que nós explicamos o que significa anáforas diretas, vamos então fazer um exercício simples. Nós temos a frase: o metrô é muito utilizado em cidades grandes. As pessoas o utilizam para se locomover. Onde nós podemos identificar a anáfora direta nessa frase? Lembrando que nós usamos um pronome para isso. Vamos dar um tempinho para que vocês possam responder a essa pergunta. Se você relacionou a palavra metrô com o pronome pessoal do caso oblíquo o, então você acertou. Então, galera, conseguiram entender bem o assunto? Então, vamos para uma breve revisão. Nós vimos no vídeo que a anáfora direta pode se definir como sendo a coesão nos textos que mantém o mesmo referente, que também é chamado de antecedente, retornando por repetição ou substituição. Como exemplo, nós podemos substituir a expressão transporte público por ônibus, metrô, transporte coletivo, entre outros. Ou até mesmo substituirmos a expressão transporte público. Além do mais, vimos que a anáfora direta se faz por meio de pronomes. Então nós podemos, por exemplo, substituir a expressão ônibus pelos pronomes ele, dele, o, entre outros. Bem, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Obrigado por sua atenção e até mais.